Fala Fogão, tá começando aqui mais um resumão da Semana Alvinegra, quadro novo aqui no canal, onde todo domingo a gente traz os principais acontecimentos daquilo que agitou a Semana do Glorioso. Confesso a você que essa semana pensei seria mais tranquilo, mas ledo engano, né? Tudo que foi saindo de notícias do Botafogo, se pudesse gerar alguma tensão, geraria. Basta você entrar nas redes sociais que é muito evidente o que vai acontecendo. Os torcedores não estão conseguindo dialogar, é um tentando impor a sua opinião em relação ao outro, vai se criando então um lado A e um lado B, digamos assim. E honestamente, isso não deveria acontecer. Porque no fim das contas, Fogão, a gente quer a mesma coisa. Por mais que você possa ter uma opinião distinta da minha, o que faz parte inclusive da vida, a gente quer um Botafogo forte, vitorioso, competitivo, estruturado. Todos queremos a mesma coisa. Podemos apenas enxergar caminhos distintos para poder chegar lá. Uns com mais paciência, outros querendo as coisas mais de forma imediata. Tudo isso faz parte. O debate, a troca de ideias, ela deve existir, porque isso faz parte de você ser Botafogo. Você não precisa concordar comigo, nem eu com você. A gente tem que se respeitar e jogar junto em prol do glorioso. Então fica aqui esse meu pedido. Menos desunião e mais sinergia entre a torcida do Botafogo e o time, logicamente. Por falar em time, vale destacar aqui como começou essa semana. No domingo, Inter e Botafogo no Beira-Rio, a Batalha do Beira-Rio, como ficou conhecida aquela partida, né? O Internacional não tem nada a ver com as cagadas da arbitragem e foi lá, fez 2-0, mas ainda assim o Botafogo com um jogador a menos, batalhou pra caramba, deu um orgulho danado pra torcida do Botafogo. A reação de todo mundo depois daquela partida fala por si só. Quando a gente abriu o pós-jogo aqui, eu tava eufórico. Eu não sabia se eu ficava pé da vida ou se eu ficava feliz pra caramba. Era uma mescla de emoções ali por conta de tudo que tinha acontecido ao longo dos mais de 90 minutos, muito mais de 90 minutos na verdade, né? Essa partida é como se o Botafogo tivesse começado já com um jogador a menos. Tamanhos foram os acréscimos que o árbitro deu, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. É claro que quando a gente fala de uma batalha, isso vai gerar reflexos, né? O Kaique, o Patrick de Paula e o Piazon estão suspensos. Quem dera esses fossem os únicos problemas do Botafogo, que nesse domingo enfrenta o Fluminense no estádio Newton Santos às 4 da tarde, com uma série de desfalques, inclusive alguns que podem ser desfalques de última hora. No último treinamento, por exemplo, Chay, Carly, Erisson, a gente também está falando aqui do Del Piage, Oyama, essa galera toda aí não foi pro gramado. Isso gera uma preocupação, logicamente. Fora os outros jogadores ali que estão no DM, o departamento médico está lotado. Mas lotado num grau que há muito tempo a gente não via. Se a gente comparar, por exemplo, com 2021, onde o DM chegou a ficar zerado, a situação realmente está bem diferente e bem complicada. O que coloca um elemento de dificuldade a mais para esse clássico contra o Fluminense. Por que a gente tem que falar de clássico agora? Porque afinal de contas, se a gente vencer essa partida, o famoso jogo dos 6 pontos, o Botafogo sobe para 6º colocado e fica a 3 pontos de Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Essas 3 equipes venceram na rodada, né, e venceram bem, inclusive. O Atlético Mineiro passou um sufoco danado, mas conseguiu virar para cima do Fortaleza jogando em casa. Chegaram a 24 pontos. O Botafogo tem 18, assim como o Fluminense. Por isso, o famoso jogo dos 6 pontos. É vencer e deixar o Fluminense para trás. E a gente ganhar uma posição na tabela. Posição essa que no começo da rodada, inclusive, era do próprio Fluminense. Em relação ao time tricolor, inclusive, vale destacar que essa é a última partida do menino Luiz Henrique. Foi vendido para o Betis da Espanha, tá de saída do futebol brasileiro. Temos que ficar de olho, é um bom jogador e de repente vai aproveitar esse último jogo aí para querer fazer aquele salseiro danado pelo nosso lado esquerdo de defesa, onde o Hugo e o Cuesta devem atuar ali, protegendo aquele lado da nossa defesa, certo? Outros acontecimentos também foram agitando aqui a torcida do Botafogo ao longo dessa semana. O Textor, por exemplo, comprou o Lyon. Fez inclusive uma coletiva por lá, falou bastante de Botafogo. O projeto da Eagle Football vai ganhando corpo. E inclusive por conta disso, muitos torcedores começaram a apresentar um certo receio. Será que o John Textor vai deixar o Botafogo de lado? Ele agora vai focar só lá nos times da Europa, o Crystal Palace, o Lyon na França? O Textor fez questão de dar uma declaração dizendo que não. A prioridade dele segue sendo o Botafogo. A responsabilidade que ele tem no Botafogo é diferente da que ele tem no Lyon, no Crystal Palace, no Molenbeek. Inclusive comentou, no Crystal Palace, o Steve Parish, ele continua presidindo a equipe. E no Lyon, o Michel Aulas continua sendo presidente como é já há vários e vários anos.
Então a participação dele nessas equipes vai ser bem inferior à que é no Botafogo. O Botafogo ele encara de fato como uma responsabilidade dele. Afinal de contas, o John Textor vai ter aí os 90% da SAF do Botafogo. Não pense em vender a SAF Botafogo, se foi questionado numa entrevista que ele deu ao Seleção Sport TV no meio de semana, onde ele falou sobre outras coisas, inclusive. Uma dessas declarações foi justamente falando da questão dos reforços, e esse ponto como gera discordância na torcida do Botafogo. Afinal de contas, nessa entrevista, o John Textor chegou a comentar a questão do CT, né? Quando a torcida foi lá, a Fúria Jovem foi lá e tal, e isso obviamente gera sempre muito debate na torcida do Botafogo. Já falei aqui no Fala Fogão qual é a nossa opinião sobre isso, não vamos aplaudir entrar no CT, nada disso. Tá? Mas também não vamos ficar remoendo esse assunto eternamente, a gente tem que olhar pra frente. Até porque, quando o John Textor falou sobre isso no Seleção Sport TV, ele nitidamente estava se referindo ao Zahavi. E a novela Zahavi chegou ao fim. Nessa virada de sábado para domingo, a gente, através do Thiago Franklin, né, o canal do TF, ficou sabendo que o Zahavi disse não ao Botafogo. Aceitou de fato a proposta do Maccabi Tel Aviv, que ele seja feliz por lá e que a gente siga adiante. Tá muito importante a gente não ficar nessa de desejar mal pro outro. Meu irmão, não quer jogar no Botafogo? Vamos em frente, a gente vai buscar um outro jogador. Cabe à diretoria do Botafogo correr atrás do prejuízo, afinal de contas, muitos meses aí conversando com um único atleta, acreditando que ele de fato fecharia com o Glorioso. E por falar nessa questão do Zahavi fechar com o Glorioso, vale destacar aqui alguns elementos desses bastidores da negociação. De fato, chegou a estar muito perto de ser sacramentado, mas algumas pedidas do Zahavi e, obviamente, essa questão dele falar da segurança o tempo inteiro acabaram jogando contra. O Zahavi, por exemplo, pediu para que um amigo dele queria trazer ele junto para jogar no Botafogo. Tipo assim, meu querido, a gente quer contratar você, não é contratar o seu amigo também, mas o Zahavi pediu isso. Além, é claro, a questão do motorista, que também seria seu segurança, tudo aquilo que a gente já sabe. O fato é, Zahavi não vem para o Botafogo, a novela chegou ao fim. E uma outra situação que poderia virar novela já foi também meio que encerrada, digamos assim. 99,9%. Tô falando aqui, logicamente, de James Rodrigues. O atleta que pertence ao Al Rayyan do Catar tá querendo sair de lá. E o John Textor confirmou que, de fato, o Botafogo fez conversas, né? Abriu conversas em relação ao atleta. Só que James Rodrigues tem a pretensão de voltar ao futebol europeu. Então não vai avançar em conversas com o Botafogo nesse momento. Pode ser que mais adiante isso ocorra, mas aí eu deixo aqui minha opinião. O Botafogo não pode cometer o mesmo equívoco que cometeu com o Zahavi, de ficar tanto tempo acreditando que aquilo ali pode acontecer e tal. A gente tem que seguir agindo no mercado justamente para poder trazer reforços que nos ajudem a qualificar ainda mais o elenco na segunda janela de transferências. Janela essa que abre no dia 18 de julho e se encerra no dia 15 de agosto. O cenário ideal, na nossa visão aqui do Fala Fogão, é que faltando 2 semanas para a janela se abrir, o Botafogo já tem que ter anunciado pelo menos os 4 jogadores. O Marçal já foi anunciado, já está treinando com o grupo, e é importante que pelo menos mais 3 façam esse mesmo caminho. Dessa forma, diante do Santos pela 18ª rodada, quando já puderem atuar, quando a janela já estiver aberta, esses atletas podem já ser relacionados pelo técnico Luiz Castro. Técnico Luiz Castro, que também foi comentado pelo John Textor, a situação dele, e deu uma coletiva, na verdade deu 2 entrevistas, a coletiva lá no CT Lonier e outra entrevista exclusiva para o GE, que deu o que falar. Primeiro falando aqui do John Textor, o que ele falou a respeito do Luiz Castro. Simples, disse que nunca passou pela cabeça dele demitir o treinador, que ele acredita no projeto, que ele acredita no treinador como um líder desse projeto, e ele não vai demitir o Luiz Castro por conta de alguns maus resultados. É o que a gente já falou aqui no canal. Não adianta ficar se esgoelando fora Castro se o John Textor, dono da SAF, sócio majoritário da SAF Botafogo, sequer pensa nessa possibilidade. Ele está enxergando um projeto de 2, 3 anos com um treinador à frente. E o treinador, inclusive, comentou sobre isso, dizendo que ele foi contratado sim para buscar resultados, mas não só para isso, que o projeto do Botafogo envolve muito mais. E justamente esse algo a mais, esse muito mais, melhor dizendo, é que o Luiz Castro chegou e falou: o Botafogo não tem um centro de treinamento, o piso é duro e serve para estacionar carro, é bom para estacionar carro. Essa frase pegou para muito torcedor botafoguense. E aqui a gente tem que sinalizar: o conteúdo da fala do Luiz Castro estava correto, o Botafogo tem que melhorar sua estrutura. Só que a forma como ele colocou poderia ter sido de uma maneira diferente. Ele não precisava chegar e falar que o piso de treinamento, né, o campo lá, era bom para estacionar carro.
Isso é que pegou para boa parte da torcida botafoguense e mais uma vez gerando tensão nas redes sociais. Essa tensão tá muito evidente e mais uma vez eu falo sobre isso. A gente não pode caminhar nessa direção. A gente tem sim o direito de discordar um do outro, de pensar diferente, mas queremos a mesma coisa. Todos concordam que o Botafogo tem que ter estrutura. O Luiz Castro, nesse sentido, não falou nenhum absurdo. Não existe um projeto de sucesso se você não tem o CT que te permita desenvolver esse trabalho de sucesso. A gente realmente precisa evoluir na estrutura. Isso, inclusive, de fato, pode interferir na busca por certos jogadores. Nem todo jogador vai querer vir ao Botafogo para participar da reconstrução do clube. Tem atleta, principalmente os mais renomados, que vão querer vir para o Botafogo já para disputar tudo. Ou seja, um projeto pronto. Eu não estou aqui para construir nada, eu estou aqui para ganhar. Tem atleta que vai pensar nessa direção. Outros vão gostar de participar desse processo de mudança, de reconstrução do Botafogo. A verdade, Fogão, é a seguinte: o Botafogo tem muito por fazer. Não só em relação à montagem do time, mas em relação também a essa questão estrutural. Estamos muito atrás de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Por mais que o Botafogo tenha dado alguns passos à frente com a questão do CT Lonier, que tem de fato uma condição melhor do que era no campo anexo do estádio Newton Santos, por mais que não seja ainda a condição ideal, a gente subiu alguns degraus nesse nível. Mas é aquela história. Não adianta subir alguns degraus apenas. O Botafogo tem que fazer toda uma construção de estrutura. E isso vai levar tempo. Mas o Luiz Castro já falou. A gente tem que cobrar diariamente e eu cobro diariamente. A minha pressão é diária. Todo mundo que trabalha comigo sabe. Quando é que vai ser comprado o terreno? Quando as obras vão começar? Não podemos entrar na próxima temporada sem já ter essa situação definida, com as obras já tendo sido iniciadas. Vale lembrar que na entrevista que a gente fez com o John Textor lá em Londres, ele chegou a comentar que essa situação de centro de treinamento deveria ser colocada em andamento. Aí eu entendi como obras já sendo iniciadas a partir de dezembro. Informação que o John Textor falou na nossa entrevista lá em Londres. Se você ainda não conferiu esse vídeo da entrevista, vale muito a pena. É só você acessar a página principal do Fala Fogão, do canal Fala Fogão, que vai estar lá fixado o vídeo da entrevista. 26 minutinhos de uma entrevista super bacana, legendada, para você ter várias informações muito relevantes. Aproveitando inclusive aqui que eu tô falando sobre John Textor, vale destacar que o empresário William Foley pode colocar um aporte aí de 2,9 bilhões de reais na Eagle Holdings. O John Textor, que tem esse projeto multiclube, pode se associar ao empresário norte-americano que está disposto a colocar essa grana pesada aí para poder facilitar os negócios. Isso é bom para o Botafogo, é bom para o Crystal Palace, é bom para o Lyon e também para o Molenbeek. Outras equipes aí podem ser adquiridas para fazer parte desse grupo, né? Tá muito claro isso e é muito bom para o Botafogo fazer parte de um projeto como esse, tá? Não pense você qualquer coisa diferente disso. Ah, pro Botafogo é ruim. Não, negativo. Pro Botafogo é muito bom, porque o grupo vai ser falado e a marca Botafogo também vai crescer. É claro que para essa marca crescer, a gente também tem que ver resultados. E aqui a gente entra num ponto importante dessa semana. Quando o técnico Luiz Castro fala que ele não veio só para resultados, mas veio para algo a mais, né, de estruturar o Botafogo e tudo mais, a gente entende isso. Mas é muito importante também a gente falar que não dá para dissociar uma coisa 100% da outra. No futebol, resultados precisam ser alcançados. E por mais que o Luiz Castro não esteja no Brasil só para isso, ele precisa entender a dinâmica do futebol brasileiro. Na minha opinião, o Luiz Castro, pela primeira vez na carreira dele, pegou de fato uma pressão muito grande. No Porto B, a pressão não é igual ao Botafogo. No Shakhtar, a mesma coisa, e no Aldo Rail nem se fala. No Botafogo, um time que tem uma torcida muito presente e participativa, o treinador está tendo que se adaptar a uma cultura completamente diferente. A gente ainda tem que aprender a lidar com o Luiz Castro e o Luiz Castro ainda tem que aprender a lidar com a nossa paixão. Esses dois lados da nossa paixão, inclusive, ele já teve contato. Tanto quando ele foi xingado no estádio, ocasião em que ele falou na coletiva, quanto quando ele foi recebido no aeroporto junto dos jogadores depois da batalha épica do Beira-Rio. Assim é o futebol brasileiro, pro bem e pro mal. E o treinador vai ter que se adaptar a esse contexto. Vamos ver como é que vai ficar as próximas semanas, vamos torcer para as coisas irem se desenrolando, justamente para a gente ter paz e tranquilidade para esse projeto de novo Botafogo acontecer. Dois últimos destaques, na verdade 3 últimos destaques que eu quero fazer aqui, Fogão, é falando a respeito do Erisson, que projetou a renovação com o Botafogo. Nosso centroavante está muito feliz no Botafogo e já falou para o seu empresário, quero permanecer. O Matheus Nascimento, por outro lado, saindo mais uma vez na capa do AS, né, de um jornal espanhol, dizendo que o Real Madrid está de olho no atleta e ele tem contrato com o Botafogo somente até junho de 2023.
e o Camisa 7, que bateu a marca dos 43 mil sócios torcedores. Vocês que acompanham o Fala Fogão sabem muito bem quantas e quantas vezes a gente levantou a bandeira desse crescimento do sócio torcedor, dizendo que o Botafogo tinha sim a capacidade, nós botafoguenses, tínhamos sim a capacidade de colocar 45, 50, 60 mil sócios torcedores para mais. E a gente está caminhando nessa direção. É claro que à medida que os resultados forem acontecendo, é claro que à medida que contratações forem acontecendo, esses números podem acelerar. Mas a gente tem que continuar abraçando o Botafogo. Porque, mais uma vez eu digo, nós queremos a mesma coisa. Um Botafogo forte, vitorioso e competitivo, por mais que a gente pense diferente. Fogão, essa foi a semana do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser o clássico contra o Fluminense e também, meio de semana, a Copa do Brasil. Fora de casa, primeira partida contra o América Mineiro. Vamos em busca de vitórias, porque estamos precisando de paz. E paz no futebol você conquista com resultados. Um grande abraço e logo mais, 22 horas, te aguardo aqui no pós-jogo do Fala Fogão.